gravação. Deve estar começando. E aí eu alterno para cá. Tem sempre aquela jogadinha. E depois a gente vai e troca aqui. O modo de exibição não é esse. Vamos de novo. Sempre é uma falhadinha, né? Então, aqui. E aí eu duplico. Agora sim. Muito bem. Começando. Nós estamos numa série, né, falando sobre ciência e fé. Um assunto complexo, né, vamos dizer assim, né? Acho que não é nada fácil, mas importante para o nosso desenvolvimento como cristãos, como servos de Deus. E hoje a gente faz uma pequena recapitulação. Estamos na 4ª aula, mas acho que vale a pena rever um pouco o que a gente já discutiu nas 3 primeiras aulas, depois dar sequência no conteúdo de hoje. E eu vou parar a apresentação aqui e abrir uma luzinha para a gente falar um pouquinho do que nós já discutimos, relembrar um pouco do que a gente viu aí nas primeiras aulas, né? Uma das coisas que nós falamos é o próprio conceito a respeito de ciência, né, como um instrumento humano para gerar conhecimento. Vocês lembram que a gente viu que a ciência gera, né, vários ramos de conhecimento: o humano, o exato, o biológico, mas a gente viu que a filosofia também gera conhecimento, a religião também gera conhecimento, né? Mas do ponto de vista da ciência, né, e pensando um pouco no que ela pode produzir, não sei se vocês lembram, mas a gente comentou que a ciência ela trabalha a partir de hipóteses, né? Então vamos imaginar, eu até trouxe o exemplo de se os pinguins são aves, né? Lembram, né? Pinguim é ave ou não é ave, né? Então todo o modelo que a ciência constrói para gerar conhecimento parte de uma hipótese. Então tem que ter uma hipótese, e essa hipótese ela precisa ser testada. Tá? E ao testar, a gente pode refutar ou rejeitar essa hipótese, ou a gente pode simplesmente dizer, olha, não tenho evidências, essa é uma palavra-chave importante, para rejeitar essa hipótese. Vamos imaginar que a gente estivesse fazendo um estudo aqui, nós, pesquisadores, onde a gente quer entender se um determinado método de ensino ele traz resultado na sala de aula. Vamos imaginar assim, nós somos pesquisadores, todos nós. E a gente tem uma hipótese. Tem um método e a gente quer saber, será que esse método traz resultado? Se eu aplicar esse método na sala de aula, será que os alunos vão melhorar o aprendizado? Eles vão aprender melhor, vão aprender mais rápido, de forma mais efetiva? Tá? Essa é a nossa hipótese, né? E a gente chama normalmente isso de H0. Tá? O método traz resultados. Só que assim, na ciência a gente não parte da afirmação, porque a afirmação ela já é a verdade que a gente tem na mesa. O que a gente precisa considerar é, será que eu tenho evidências para dizer que o método não traz resultados? Porque essa é a preocupação da ciência. Não é com a afirmação, mas é com a possibilidade de rejeitar essa afirmação. E isso na ciência a gente chama de hipótese alternativa, que é exatamente o contrário do que a gente está estudando ali. O método não traz resultados.
E aí, o que a ciência faz? Pega um conjunto de alunos, por exemplo, sei lá, 30 alunos, e aplica o método sobre esses 30 alunos. Coleta os resultados e guarda. Então, pegamos 30 alunos e aplicamos o nosso método. Vamos imaginar, vamos ensinar matemática através de jogos eletrônicos. Essa é a nossa hipótese, para saber se isso melhora ou não a aprendizagem de matemática desses alunos usando esse método. Vou lá e pego 30 alunos, aplico o método e coleto todos os resultados que eu consigo observar. Só que o que acontece? Eu não posso simplesmente tomar uma decisão de que o método funciona só pelos 30 alunos que eu apliquei. Então o que eu faço? Eu pego outros 30 alunos e não aplico o método e vejo como que está o aprendizado daqueles alunos sem o método. E depois eu vou e comparo. Mudando um pouco a questão do método dos alunos, vamos imaginar que eu desenvolvi uma tinta e eu digo, olha, essa tinta aqui é mais resistente. Então eu pinto uma parede com a tinta normal, pinto uma parede com a tinta nova e vamos ver se a tinta nova realmente é mais resistente que a tinta normal. E aí eu preciso fazer o quê? Comparar. E ao comparar, eu vou chegar a uma conclusão. O método não traz resultados, não faz diferença ensinar matemática com jogos eletrônicos ou ensinar matemática pelo método tradicional, não faz nenhuma diferença. Então o que eu estou fazendo? Eu estou refutando a minha hipótese original de que o meu método traz resultados. Agora, quando eu comparo e vejo que, olha, tem diferenças no aprendizado do aluno que seguiu o método versus o aluno que não seguiu o método, eu peguei 30 aqui, garanti que eles tinham suas semelhanças em termos de gênero, de idade, de outras variáveis que poderiam ser importantes. Falei assim, não, são realmente parecidos. Esse grupo aqui melhorou o aprendizado e esse aqui continuou exatamente como antes. Então eu digo, opa, meu método funciona. É assim que a gente faz ciência, certo, pastora? É dessa forma que se faz ciência. Você observa, compara e conclui se aquilo que você testou realmente condiz com a hipótese que você está defendendo. Ciência se faz desse jeito, gente. Ciência se faz desse jeito. Se a gente trocasse o método traz resultados por Deus existe, e aqui embaixo a gente disser que Deus não existe, se a gente quiser fazer ciência, a gente tem que usar o mesmo critério. Eu preciso coletar, analisar, comparar e chegar numa conclusão. Tão simples assim. Acontece quando a gente entra na questão de Deus existe ou Deus não existe, entra um elemento que é um elemento difícil de medir. Com duas palavrinhas, Marquinhos. Meu Deus. Fé. Né? Fé é um elemento difícil de medir. Por quê? Porque ela não é quantitativa. Você não pesa, você não observa, você não conta a fé. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Então, se eu não... E aí, lembra de novo, o método. Eu preciso coletar evidências que confirmem isso aqui. A ciência não... Essa aqui é a verdade que eu estou testando. E eu vou rejeitar ou não essa verdade. Para rejeitar essa verdade,
eu preciso me apoiar numa alternativa. E a alternativa é que Deus não existe. Só que do ponto de vista, se a gente quisesse fazer ciência de verdade, a gente teria que ir atrás de uma forma de encontrar evidências de que Deus não existe. Porque ao encontrar evidências de que Deus não existe, a gente poderia dizer que ele não existe. Simples assim. Só que não existe tais evidências. Não existe evidência de que Deus não existe. Vocês concordam? Não existe essa evidência. Porque se existisse, a gente estaria fazendo o quê aqui? Um churrasco, né? E não um estudo bíblico, já que Deus não existe. Já que não existe essas evidências, né, o que a ciência faz? A ciência precisa trabalhar com observações que ela consegue coletar, medir e comparar. Senão, não é ciência. Daí surge um componente no meio dessa história que é chamado de teoria. O que é a teoria? Vamos pensar na teoria. Eu vou fazer um tracinho aqui só para a gente separar as coisas. O que é uma teoria? O que é uma teoria, Marquinhos? Teoria é um pensamento. Uma teoria. De uma outra forma. Exatamente. A teoria ela parte de uma coisa chamada suposição. Deixa eu ver se eu tirei aqui. Tirei. Então, suposição. Parte de um pressuposto. Não estranhe essas palavras, tá? Mas é como a ciência trabalha. Tem uma ideia, como você mesmo disse. O que essa teoria diz? Vou dar um exemplo aqui. O universo surgiu do Big Bang. É uma teoria. É uma suposição. Não tem como colocar isso num laboratório e recriar o universo num laboratório. Não dá para fazer isso. A gente não tem ideia de como fazer isso. Não existe essa possibilidade. Mas a teoria está aí. O que faz uma teoria ganhar força? Dois aspectos. O primeiro, aceitação. As pessoas precisam aceitar que aquela teoria faz sentido. Senão ela não ganha força, senão ela não ganha visibilidade, senão ela não ganha nada. O segundo aspecto são argumentos fortes. Qualquer teoria que tenha um argumento fraco, consequentemente não tem aceitação, consequentemente fica no gueto da ciência, fica no submundo da ciência, porque ninguém acredita que aquilo é verdade. Numa conferência, isso eu peguei de um livro, não tenho mais o livro aqui, mas eu lembro da história. Numa conferência, um pastor estava explicando, que para sua congregação que a Terra ela ficava flutuando no espaço, girando em torno do Sol. Todo mundo sabe disso, não tem nenhuma novidade. Aí uma senhora, na história, ela levantou assim: não, pastor, está enganado. A Terra ela é apoiada nas costas de uma tartaruga. Então ela não está boiando no espaço. Tem uma tartaruga. E a Terra está em cima dessa tartaruga. Aí todo mundo segurou, para não dar risada. E o pastor perguntou: tá bom, mas irmã, e quem está segurando a tartaruga no espaço? Ela falou assim: pastor, eu já não sei dizer, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente não tem bons argumentos, ou argumentos fortes, eles não causam aceitação na comunidade científica e, consequentemente, essa teoria não ganha visibilidade
em todos os meios possíveis e imagináveis. É assim que acontece. Então, quando você vê uma teoria, alguém aceitou aquela teoria porque ela tem bons argumentos, ou pelo menos argumentos que fazem sentido. Mas ela não é uma lei, ela não é um método, ela só é uma ideia que tem bons argumentos, que podem, de certa forma, até ser medidos, mas não necessariamente podem ser totalmente provados, porque senão deixaria de ser uma teoria e passaria a ser uma lei natural ou efetivamente um método científico. E aqui tem coisas que são importantes da gente pensar, pessoal, porque quando, né, o exemplo aqui do método de ensino lá de matemática com jogos eletrônicos. Quando eu coletei, quando eu analisei, quando eu comparei e cheguei a uma conclusão, eu deixo isso tudo registrado para que outra pessoa, ao reproduzir aquilo que eu fiz, consiga dizer, não, realmente está certo, ou não, tem um erro aqui nesse trabalho e esse resultado está errado. Lembra da escola, quando a gente fazia prova? O professor ele dava lá as questões, você colocava a sua resposta, depois ele avaliava se aquela sua resposta estava certa ou estava errada. É assim que funcionava, ainda funciona assim na verdade, né, Marquinhos? Ciência é exatamente isso. Você precisa ter uma coisa que, caso alguém queira revisar teu trabalho, tenha condições de dizer, não, realmente o trabalho do Paulinho está certo. Ou não, o trabalho do Paulinho tem um erro. Aqui e ali, essas conclusões podem não ser as conclusões exatas dessa hipótese que ele estava estudando. Ciência se faz desse jeito. Além disso, o que acontece, né? Quando a gente pensa no fator Deus, vou colocar aqui, ó, Deus, e a ciência, ela não tem a preocupação de dizer se Deus existe ou Deus não existe. Quem tem a preocupação são as pessoas, cientistas, eles que têm a preocupação com relação a isso. Só que quando a gente coloca Deus nessa conta toda, a gente tem 3 grupos de pessoas, e é importante a gente falar um pouquinho a respeito delas. 3 grupos de pessoas com 3 visões, pessoas aqui, né, da ciência, com 3 visões bem diferentes relacionadas a Deus. A primeira visão é chamada de visão teísta. O que é a visão teísta? Tem cientistas que acreditam sim na possibilidade de Deus existir e ele ser criador de todas as coisas. Ponto. Isaac Newton, que foi um cientista, né, de séculos atrás, era um cientista que acreditava que Deus existe e é o criador de todas as coisas. Ponto. E ele é super famoso. E ele é um entre muitos que a gente poderia mencionar aqui. O próprio Blaise Pascal. Outro grupo que existe é o grupo chamado agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é um grupo que diz o seguinte, olha, não é possível dizer se Deus existe ou se não existe. Ponto. Não é possível dizer. Há sinais que dizem sim, há sinais que dizem não, mas não tem conclusão a respeito disso. São chamados de agnósticos. E o terceiro grupo são os ateístas. Os ateístas. A gente não chama mais de ateu, então, né, não se usa mais esse termo, eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então, o que tem o grupo de ateístas são aqueles que acreditam na possibilidade de não existir Deus
e de que ele não é criador de nada. As coisas surgiram espontaneamente. Por que a gente chama de ateísta e não de ateu? Porque entre o século I e o século II da era cristã, né, os romanos chamavam os cristãos de ateus. Olha que loucura, né? Os cristãos eram chamados de ateus. E por que eles eram chamados de ateus? Porque eles não acreditavam, os cristãos não acreditavam nos deuses romanos. Não acreditavam na religião romana. Né? E você sabe, os deuses romanos, eles são cópias dos deuses gregos. Zeus, Ártemis, Diana, todos esses são toda a mesma coisa, só que com outro nome. Então o que acontece? Os romanos olhavam os cristãos e falavam: esses cristãos são todos ateus, eles não acreditam nos nossos deuses romanos. Durante muito tempo, né, nos primeiros séculos da era cristã, ser cristão era ser ateu. Que doido, né? Com a igreja ganhando espaço dentro do Império Romano, na época de Constantino, e aí já é século IV em diante, os ateus passaram a ser aqueles que não acreditavam no Deus cristão. E aí, né, virou o jogo. Então, ou pelo menos que não acreditavam em Deus nenhum. Mas hoje é mais comum você ouvir falar de ateísta do que de ateu, porque acho que é o termo que generaliza melhor essa percepção. Acontece que tem um cientista chamado Blaise Pascal, e eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, que ele propôs uma coisa chamada desafio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu encontro aqui. Ó. Aqui. Aposta de Pascal. Foi um cientista do século XVIII. E a aposta dele, eu vou aumentar um pouquinho aqui para se estiver meio difícil de ver aí no fundo. Essa é a aposta dele. Esse cara foi um cientista, século XVIII, tá? Então, esse cidadão aqui, então ele era, né, filósofo, era matemático, físico do século, eu falei 18, mas é 17, né? Foi. O termo aposta quer dizer posse? O que é o termo aposta? Aposta é desafio mesmo. Um desafio. Tá? Qual que era o argumento que ele usou? Esses 4 aqui. Ó. São 4 proposições. Se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito, porque eu acredito e estou certo. Se eu acredito em Deus e estiver errado, quer dizer, acredito em Deus, ele não existe, eu vou ter uma perda finita. Não perdi muita coisa. Se eu não acreditar em Deus e estiver certo, ou seja, Deus não existe e eu estou certo em acreditar que Deus não existe, eu vou ter um ganho, mas é um ganho finito. Agora, se eu não acreditar em Deus, ele não existe, e eu estiver errado, eu vou ter uma perda infinita. Vocês percebem? 4 proposições, 4 afirmações, muito lógicas, muito bem estruturadas. E essa aqui é o desafio, é a aposta. Acreditar só pode te dar 2 opções. Ou você vai ter uma perda finita, ou você vai ter um ganho infinito. Agora, não acreditar e estiver errado, a perda é imensa. Porque a gente está perdendo simplesmente a vida eterna. Vocês percebem? Um filósofo, matemático, físico francês, né?
daquele grupo de teístas, daquele grupo que acredita que Deus existe e que Ele é criador de todas as coisas. Tudo bem, pessoal? Então isso foi para recapitular um pouco aquilo que a gente viu nas aulas anteriores e vamos voltar aqui para onde nós paramos na semana passada. Então a gente está estudando tudo isso aqui e na semana passada a gente estava falando exatamente desta afirmação, que é uma afirmação defendida principalmente pelos biólogos naturalistas, que são aqueles que acreditam que a vida é gerada de forma espontânea, acontece, com base em elementos químicos e sem nenhum tipo de intervenção. Então a vida simplesmente surgiu, aconteceu. E a gente fez alguns exercícios, foi eliminando algumas coisas e a nossa conclusão é que a vida ela é gerada, não é espontânea, pelas leis naturais, sim. A vida respeita as leis naturais, com base em elementos químicos inanimados, mas a partir da intervenção divina. E na aula passada a gente chegou à conclusão de que isso aqui dá para a gente aceitar. Tudo bem? Alguém mudou de opinião? Não aceito mais. Acho que não, né? E por que a gente estava comentando dessa questão aqui de Deus criou com elementos químicos inanimados, né? Por quê? Porque quando você lê o Gênesis, capítulo 1, você vê que Deus não trouxe semente do céu e plantou aqui. Certo? Você pode ler lá, você vai encontrar. Deus não trouxe semente. Assim como Deus não trouxe embrião para fecundar aqui, não trouxe nada. Ele chegou na terra e deu uma ordem. E se a gente ler o texto, a gente vai ver o quê? Que a terra produziu tudo aquilo que Deus tinha ordenado. A terra que produziu. E aí vocês lembram que a gente viu a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Até o Luiz destacou que, dentre tudo aquilo que caracteriza um ser vivo, né, metabolismo seria uma das coisas mais importantes aí para determinar um ser vivo. Por exemplo, essa cadeira é um ser vivo? Não. Ela não tem metabolismo, ela não se reproduz, né, não faz cadeirinhas, faz banquinhos, ela está lá. Mas a pessoa que está sentada na cadeira, com certeza é um ser vivo. Só que quando Deus começou a criar as coisas, não tinha nada vivo. Ou tinha? Não, só tinha o planeta aqui. E aí quando ele fala assim, que a terra produza as plantas, ele falou, terra produza plantas segundo as suas espécies, plantas que tenham frutos, frutos que deem semente, para que essas sementes perpetuem essa criação, essa espécie de plantas. Foi um comando, foi uma ordem. E a terra começou a produzir as coisas. Então, de certa forma, eram elementos inanimados, com o comando de Deus começou a surgir. Então, acreditar, de certa forma, nisso aqui, do jeito que está, não é tão diferente do que esse aqui. Sim ou não? Razoavelmente tem diferença, porque enquanto você tem um grupo que prefere acreditar que as coisas são espontâneas, sem nenhum tipo de intervenção, no nosso caso, a gente prefere acreditar que sim, tem uma intervenção. E eu vou falar uma coisa para vocês, aí é a minha percepção. Tá? Quando eu vejo a matemática, eu falo, essa coisa teve que ser criada por alguém, não é possível.
Quando eu vejo a matemática, eu falo, não, isso aqui não surgiu do acaso, não dá para ter surgido do acaso. Não dá para eu chegar, fazer um cálculo, fazer uma conta, ter um resultado e ver que aquele resultado é exatamente aquilo que eu estou observando e acreditar que isso é espontâneo, isso é aleatório. Não, alguém deve ter construído essas regras, não dá para ter certeza, né? Tanto é que teve um cientista, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a declaração dele, tá? Né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tá? Não sei se eu vou encontrar, mas se eu não encontrar, eu mando para vocês que foi um cientista que disse que a linguagem, que a matemática foi a linguagem a qual Deus escreveu o universo. Está aqui, ó, Galileu Galilei. A matemática foi a linguagem que Deus usou para construir o universo. E, gente, é incrível porque a nossa realidade ela tem padrões que a gente consegue estudar, compreender e chegar em conclusões. Não é verdade, Luiz? Não tem padrões nas coisas? Você estuda, você fala, não, vou fazer o cálculo lá, eu chego naquele lugar. Mas vamos voltar para o material, tá? Para a gente dar sequência aqui. Senão passa e a gente não termina. Vamos lá. A grande preocupação que a gente vê na comunidade científica e em muitas cabeças é se Deus realmente criou todas as coisas ou se elas foram criadas espontaneamente. São essas duas realidades que a gente tem. Ou Deus é criador, ou esquece isso, as coisas foram criadas espontaneamente. Vamos dar um pouco de chance para a possibilidade das coisas terem sido criadas espontaneamente. Tudo bem? Vamos dar chance para essa possibilidade. Se tudo surgiu numa explosão, BUM! Surgiu o Big Bang. Tudo começou lá. Essa é o que diz a teoria que tem os melhores argumentos e é mais aceita na comunidade. A primeira coisa que a gente precisa é exatamente isso que você vê nessa primeira caixinha aqui com o número 1. O universo tem que ter todos os elementos necessários. Se faltar um, esquece. Não dá para ter vida. Se faltar carbono, não dá para ter vida. Se faltar oxigênio, não dá para ter vida. Então tem que ter todos, senão esquece. Teria que desfazer e fazer outro. Beleza. Segundo, o planeta que nós habitamos precisa estar num lugar chamado zona habitável. Ele não pode estar nem muito próximo do Sol, nem muito distante do Sol, porque senão a vida fica insustentável. Tudo bem? Então, esse planeta estava exatamente no lugar certo para ter vida. Se ele tivesse 1 quilômetro mais próximo do Sol, 1 quilômetro distante do Sol, já não dá para saber o que seria esse planeta. Um cubo de gelo ou um deserto total. Outra coisa, este planeta também precisa ter todos os elementos necessários para ter vida. Porque se ele não tiver, ele pode estar num lugar super habitável, mas não tem oxigênio. Também não ia dar certo. As condições naturais tinham que ser totalmente favoráveis. Aqui não podia nem ser quente demais, nem frio demais, porque senão não teria a condição de sustentar a vida. Se o nosso planeta tivesse uma temperatura média de menos 50 graus centígrados, só ia ter gelo, ia ter planta, aqui ia ser esquimó, todo mundo, e não ia sustentar por muito tempo. Então tinha que ter todas as condições naturais, favoráveis para que esse planeta tenha vida. Mas a gente está dando chance para essa possibilidade de ter tudo surgido aqui espontaneamente, beleza?
Segundo, as reações químicas, elas tinham que ser corretas. Se falhar, esquece. Tem que reagir de novo. Quando você está lá no laboratório fazendo, né, um experimento químico, se a coisa reagir da forma errada, tem que jogar fora, pega os elementos, faz tudo de novo até achar a combinação certa que vai reagir certo. As primeiras formas de vida, elas tinham que ser sustentáveis. Elas não poderiam morrer, porque se elas morressem, ia ter que construir de novo. As mesmas reações químicas iam ter que acontecer novamente para que aquela forma de vida conseguisse prevalecer. Porque senão ela ia morrer, nasce, morre, renasce, morre, não evolui. As mutações, elas têm que acontecer do jeito certo. Porque se ela mudar de um jeito errado, não vai mais funcionar. Então, se eu tenho uma coisa que é quadrada, ela tem que ou virar um retângulo, ou virar um paralelepípedo, mas ela não pode virar um círculo, porque aí se virar um círculo, deixou de ser aquela figura original. Tudo bem? Outra coisa, essas mutações, ela tem que estar mutações que vão sempre progredir positivamente. Porque senão eu tenho uma forma de vida, né? Daqui a pouco, né, o elefante nasce sem pata, porque ele deixou de progredir. Depois ele começa a nascer sem tromba, depois ele começa a nascer sem orelha, depois ele começa a... aí vira uma grande bola de carne que não serve para nada. Então tem que progredir. As células, elas têm que ter todas as propriedades necessárias para poder gerar o metabolismo. Senão, não vai conseguir se reproduzir, não vai nem conseguir ficar vivo. E essas reações, assim como as reações químicas, elas também têm que ser corretas. A carga genética, ela tem que ser controlada, porque você precisa passar para a geração seguinte as propriedades que você tem hoje. Porque já pensou? A gente tem filhos, aí os nossos filhos nascem, né, com o nariz nas costas, né, com o olho no queixo, né, com a boca... Não ia dar certo. Então tem que ter uma carga genética controlada, de forma que você vai levando para a geração seguinte o que você tem de melhor. Outra coisa, é importante preservar a espécie, porque senão uma espécie entra em extinção, como que vai começar tudo de novo? Lá, os seres, eles vão. Vai chegar uma hora que esse ciclo não acaba nunca, ele está sempre se refazendo. As espécies precisam evoluir. Senão a gente vai continuar sempre como célula lá. E a gente tem que perpetuar a espécie. E etc, porque a coisa não acaba aí. Eu só peguei 14 questões importantes que a gente precisa ter, sim, em todas elas, para que as coisas sejam realmente criadas espontaneamente. Se alguma delas aqui tivesse um não, esquece, esse ciclo ia decair e a vida tinha que começar de novo, do zero, espontaneamente. E aí eu trouxe um texto de um teólogo chamado Charles Ryrie, do livro Teologia Básica ao Alcance de Todos. E esse teólogo, ele diz o seguinte, que a probabilidade de uma molécula de proteína ser formada ao acaso é 1 vezes 10 elevado a 24. Sabe o que é isso? Deixa eu ver se meu ponteiro está aqui, ainda está. Isso é 0,000000243 zeros 1. A chance de uma proteína, uma molécula de proteína ser formada ao acaso é 0,000000243 vezes
Essa é a chance. Estatisticamente falando, isso aqui é quase impossível. Quase impossível. Do ponto de vista estatístico, é quase uma impossibilidade isso aqui. Então, o fato é que a natureza, ela tem um desenho inteligente. Um desenho que tem uma ordem, que tem uma lógica, que tem uma coerência, e que você fica imaginando, como que isso pode? Né? E para terminar, a grande questão aqui é qual é o problema de aceitar Deus como Criador de todas as coisas? Vocês lembram? Tem lá o teísta, tem o agnóstico, tem o ateísta. Qual que é o problema de aceitar Deus como Criador de todas as coisas? Não é científico o problema, é moral. O problema de aceitar Deus como Criador de todas as coisas é mais moral do que científico. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós temos um Criador, se Ele nos criou, a gente deve alguma satisfação para Ele. Simples assim. Simples assim. Se esse mundo tem um Criador, a gente não está aqui à toa. Alguém colocou a gente aqui. A gente deve uma satisfação para Ele. E isso assusta. Assusta, porque no final das contas, esse Criador pode perguntar para você, para mim, o que você fez com a vida que eu te dei. Isso é assustador, porque ele vai perguntar para todo mundo. E a gente volta lá para o desafio, para a aposta de Pascal. Se eu acredito nisso, isso aqui é só invenção humana, estou perdendo um pouco. Agora, se eu não acredito nisso, e é verdade, quando eu me encontrar com o meu Criador, e ele perguntar o que você fez com a vida que eu te dei, qual que é a resposta que eu daria para ele? Mas eu não encontrei evidências para dizer que você existia, por isso que eu não acreditava. Continuamos na semana que vem, tá bom? E aí vamos falar também dos dinossauros. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser.